Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma resenha sobre o livro A Hipótese do Amor, romance que vem conquistando o coração de muitos leitores pelo mundo. Se você já ouviu falar sobre a fama desse livro, mas não sabe se ele é o tipo de romance que vai te agradar, fica até o final que eu vou contar para vocês os pontos positivos, os pontos negativos, sobre os personagens e tudo que você precisa saber antes de iniciar a sua leitura. A Hipótese do Amor é um romance contemporâneo que mistura comédia romântica com ambiente acadêmico e tem lá aquele plot que a gente gosta, sabe? Que é o namoro de mentira. O livro acompanha Olive Smith, que é uma estudante de doutorado que acaba acreditando muito mais na ciência do que no amor. Olive, para se safar ali de uma situação onde ela estava tentando convencer a sua melhor amiga que ela já tinha seguido com a vida amorosa dela em frente, acaba beijando impulsionamente qualquer homem que ela viu pra frente. Mas acontece que esse homem era nada mais, nada menos que Adam Kingsley, que é o seu professor, sabe? Ninguém melhor na frente pra ela poder fazer isso. Adam é conhecido por ser extremamente inteligente, muito respeitado na área científica e também um pouquinho intimidador. Então, a partir desse acontecimento inesperado, os dois fazem um acordo e começam a fingir que estão tendo um relacionamento por puro interesse das ambas as partes. E como acontece em muitas histórias desse estilo, o que no começo era algo falso, com o tempo vai ficando um pouquinho mais complicado, sabe? Uma das coisas que me chamou a atenção logo no começo foi a escrita da autora. O livro tem uma linguagem bem leve, bem fluida, que sempre acaba deixando aquele gostinho de quero mais, sabe? De, eu vou ler só mais um capítulozinho hoje. Mesmo tendo um pouquinho mais de 300 páginas, sai, sabe? Não é aquela coisa massiva que vai ficando, será que eu vou terminar de ler isso daqui? Não, é uma coisa super leve que vai indo, vai indo, vai indo, e quando você vai ver, menina, já tá quase acabando o livro. Outro ponto que acabou me chamando a atenção foi o cenário. Ali traz pra gente para um romance dentro do mundo acadêmico, dentro com grupos de pesquisa, cientistas e tudo mais. Isso é uma coisa que virou uma característica dela. Ela tem outros livros nessa mesma pegada, nos mesmos ambientes, que também são muito bons. Vou trazer aqui ainda para vocês. E essa obra dela, por ser uma das primeiras que eu li nesse ambiente, acabou se destacando muito. Foi algo que me chamou muita atenção. E acredito que se você gosta desses romances, mas que quer uma coisa mais diferente, sabe? Não quer mais a mesma coisa de sempre, esse daqui é capaz de te prender. Agora falando sobre os pontos positivos do livro, vamos começar pelo romance. O relacionamento entre os dois é algo que acontece de forma muito gradual, que vai deixando o leitor envolvido e acaba fazendo a gente torcer pelo casal. A química entre eles é muito forte e os diálogos acabam sendo muito divertidos, o que faz com que a gente queira que funcione aquilo logo. O segundo ponto seria o humor. A autora consegue balancear muito bem o romance com a comédia sem ficar uma coisa muito forçada, sabe? Existem várias situações constrangedoras e diálogos que acabam deixando a história muito mais divertida e fácil de continuar a leitura. O terceiro ponto é sobre a representatividade feminina. O livro traz pra gente os desafios enfrentados dentro desse mundo acadêmico e na ciência. Mesmo sendo um romance leve, ele toca em questões importantes relacionadas ao reconhecimento profissional, desigualdade de oportunidades e o assédio no ambiente de trabalho. Isso acaba dando mais profundidade para a história, então, para mim, é um grande ponto positivo. O quarto ponto seria a ambientação, porque como eu citei antes para vocês, é um pouco mais difícil acabar vendo romances dentro dessas áreas acadêmicas, científicos, então para mim foi um grande ponto positivo, porque fugiu do tradicional que, trombei com ele pela rua, é o amigo do meu irmão, pipipi, popopó. Então achei que fugiu muito do tradicional e acabou fazendo isso da leitura ser uma coisa muito mais legal. Bom, agora, citando para vocês os pontos negativos, apesar de eu ter gostado bastante da leitura, é um dos meus favoritos até hoje,
existem algumas partes que podem acabar não agradando todo mundo e acabou não me agradando tanto, que são coisas muito previsíveis, sabe? Se você, assim como eu, já leu bastante livros que tem esse plot de namoro falso, você é capaz de você saber exatamente o que vai acontecer. Você sabe, você pode virar a página já sabendo, ai, aqui ó, vai acontecer isso agora. E acaba sendo isso, né? Não tem muito o que esperar de um plot de namoro falso. É difícil ser pego de surpresa já. Outro aspecto que eu acho que poderia ter sido desenvolvido melhor é sobre os personagens secundários, que por mais que eles sirvam mais para movimentar a história ali, fazer caminhar melhor, eu acho que poderiam ter um desenvolvimento um pouquinho melhor. Ter uma parte que cita mais eles, que conta como foi mais o desenvolvimento deles. Isso eu acho que faltou um pouco nesse livro. Agora, falando sobre o hype que esse livro carrega, na minha opinião, ele vale sim todo esse hype, porque A Hipótese do Amor fez sucesso e entrega exatamente o que ela promete, que é um romance queridinho ali com namoro falso, dentro do mundo acadêmico, tem um desenvolvimento muito bom por aquela parte que eles trabalham a representatividade feminina, trazem muitos problemas que acontecem no dia a dia, mas que não acabam sendo tão citados em vários livros, sabe? Não é um livro revolucionário, um romance, nossa, mudou a indústria. Não, não é isso. Se você tá lendo A Hipótese do Amor esperando isso, ele vai te decepcionar um pouco. Mas pra mim, ele vale toda essa fama que ele carrega. É um livro muito gostoso de ler. Me tirou de uma ressaca literária imensa, insana. É uma coisa gostosinha de ficar lendo. Tem o romance, tem as partes engraçadas. Então, pra mim, é justificável o hype que ele carrega. Uma curiosidade muito interessante é que o livro A Hipótese do Amor vai ganhar uma adaptação produzida pela Amazon e está sendo dirigida pela Clarice Kellon, que é uma diretora que carrega várias comédias românticas de sucesso no seu currículo e que está contando também com a própria autora Ali Hazelwood como produtora executiva. As primeiras imagens já foram divulgadas, já mostram cenas icônicas do livro, incluindo o famoso primeiro beijo entre a Olive e o Adam, aumentando ainda mais a nossa expectativa para esse lançamento. Até o momento, a previsão para que ele saia na Prime Video é no dia 23 de setembro desse ano, 2026. Para finalizar, eu daria para o livro A Hipótese do Amor a nota de 4,5 a 5 estrelas, porque como eu citei para vocês, é um dos meus livros favoritos. Para mim tem todo o arco de romance, tem o plot de namoro falso, que é algo que eu gosto. Então, para mim, é um livro que vale a pena, um livro que foi divertido, foi leve. Tem os pontos negativos que eu citei, falta de desenvolvimento de alguns personagens, situações muito previsíveis, mas mesmo assim continua sendo um romance muito bom para tirar a gente de ressaca literárias. Para você que quer começar nesse mundo de leitura, começar no mundo dos romances, é um livro muito bom. Então, essa é a minha conclusão final. Uma nota entre 4,5 e 5 estrelas. Bom, agora eu quero saber de vocês que já leram A Hipótese do Amor. Conta aqui embaixo pra mim qual foi a opinião, qual foi a nota de vocês para esse livro. E para não perder as próximas resenhas que eu vou trazer para vocês, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho e deixa aquele like pra gente também. Tchau, gente, até a próxima leitura.